Não invista em ações para ganhar dividendos. Talvez isso não faça sentido para você agora, mas assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você nunca mais vai olhar para as ações da mesma forma. Meu nome é Arthur, aqui do Pronto para Investir. E se você tem interesse no assunto de finanças e investimentos, inscreva-se no canal, ative as notificações e me siga no Instagram também, @prontoprainvestir. Eu vou te explicar o porquê você não deve utilizar ações para gerar renda e qual outro investimento que é muito melhor para este objetivo específico. Eu quero começar trazendo o exemplo de uma empresa que se tornou a maior holding do mundo, fazendo com que o seu controlador, como se fosse o dono da empresa, entre aspas, se tornasse uma das pessoas mais ricas do planeta. Talvez você conheça esse senhor de 94 anos. Nascido em 30 de agosto de 1930, esse senhor aqui começou a investir na década de 40, quando ainda adolescente ou pré-adolescente, ele comprou suas primeiras ações. Hoje o patrimônio líquido dele está em mais de 150 bilhões de dólares, ou seja, algo perto de R$ 1 trilhão, o colocando entre as pessoas mais ricas do planeta. Mas o que você talvez não saiba é que a empresa dele tem uma classe de ações que nunca fez nenhum desdobramento. O que isso significa? Vamos supor que tinha uma empresa que custava R$ 10 uma ação e ela valorizou para R$ 200. O que normalmente é feito? Eles dividem este valor de R$ 200 em 10 ações de R$ 20. Então, se você tinha uma ação de R$ 200, você passa a ter 10 ações de R$ 20 cada. Se a gente pegar as empresas mais negociadas da nossa Bolsa de Valores no dia de hoje, nós vamos ver aqui ações de R$ 1, R$ 2, R$ 7, R$ 11. Então, as ações aqui no Brasil, elas normalmente vão ter um valor entre R$ 1 e R$ 100. Agora, se nós pegarmos aqui a empresa Berkshire Hathaway, que é a empresa do maior investidor da história, nós vamos observar que tem uma classe de ações, que é a classe A, estão avaliadas em 744 mil dólares. Só para você ter uma ideia, quando ele começou a comprar ações dessa empresa, sabe quanto ela custava? $10. Isso em 1964, 1965. Ou seja, a cada 10, 11 dólares que ele investiu nessa empresa, hoje ele tem 744 mil dólares. Lá nos Estados Unidos, nós temos empresas que nunca distribuíram nem um centavo de dividendo. Nunca. É o caso dessa empresa. De 1964, 65, no momento onde ele passou a assumir o controle da empresa até hoje, ele nunca pagou dividendos. E aí eu te pergunto, será que foi um investimento ruim? Uma pessoa que pagou, por exemplo, $11 numa ação e hoje tem 744 mil dólares? Ou uma pessoa que pagou $1.100 numa ação e hoje teria 74 milhões de dólares? Será que teria sido um investimento ruim porque não recebeu dividendos? Porque não gerou renda? Óbvio que não. Mas aqui no Brasil, eu percebo que as pessoas buscam apenas dividendos. E elas se esquecem que a principal forma de ganhar dinheiro com uma empresa é com a valorização dela. Inclusive pessoas que são referências, pessoas muito grandes que só falam de dividendos, elas não enriqueceram com dividendos em si. Elas enriqueceram com a valorização das empresas. Elas reinvestiram os dividendos em uma empresa que se valorizou muito e por isso elas enriqueceram. Se essa empresa não tivesse distribuído nenhum real de dividendo, ainda assim elas estariam ricas. Talvez até mais ricas, né? Pelo fato disso permitir a empresa crescer ainda mais. E um dos maiores erros que eu observo é principalmente uma pessoa que já tem uma idade mais avançada e quer gerar renda com a ação. Isso não faz sentido, porque as ações, elas não servem para gerar renda. Não é o objetivo principal deste investimento. A renda é uma consequência natural que se dá pelo fato de uma empresa atingir um nível de maturidade onde normalmente ela já não tem mais para onde crescer. E aí faz sentido sim ela distribuir muitos lucros. E se a gente observar as maiores empresas do mundo, a gente vai observar que grande parte do tempo em que essas empresas estão na Bolsa de Valores, elas não distribuíam dividendos. Por exemplo, a Amazon. Ou se a gente pegar aqui o Nubank, avaliado em 51 bilhões de dólares. Vale mais do que Itaú, vale mais do que Bradesco, Santander, Banco do Brasil. A briga é sempre com o Itaú, né? Então pode ser que isso varie. Mas ao analisar aqui o balanço do Nubank, a gente vai observar que eles nunca pagaram dividendos. Olha aqui, volume de dividendos zerado. Inclusive, eles só passaram a dar lucro agora. Tem 2 anos. É claro que não dá para comparar uma empresa como o Nubank com a Oi, por exemplo, que dá prejuízo. Não, este prejuízo aqui, ele era meio que de propósito, né? A empresa estava em um processo de expansão tão grande que ela assumia ter prejuízo para poder crescer ainda mais. Algo similar com o que aconteceu com a Amazon. No início dos anos 2000 aqui você observa que a Amazon também dava muito prejuízo. Mas lá nos Estados Unidos é muito comum você observar empresas
que não pagam nada de dividendos. Aqui no Brasil, normalmente a empresa vai pagar pelo menos 25% dos seus lucros. Mas se a gente analisar aqui a média de retorno com dividendos das ações aqui no Brasil, a gente vai observar que normalmente este retorno fica entre 3 e 4, 5% por ano, o que não é um valor muito alto. Isso é menos do que a poupança rende, por exemplo. Se você fosse comparar apenas os dividendos de uma empresa com a poupança ganharia de muitas empresas no Brasil. Mas por que as ações são muito mais rentáveis? Porque uma empresa pode dobrar de tamanho em um ano, se valorizando em 100% em um ano. Isso nunca vai acontecer com a poupança. Então, para uma pessoa, por exemplo, que já tem lá seus 55 anos e está começando a investir, ao invés dela focar em ações, eu a recomendaria focar nos fundos imobiliários, que tem um nível de pagamento de dividendos, no caso são os rendimentos, os aluguéis dos fundos, muito maior do que das ações, podendo chegar em mais que o dobro. Por exemplo, o retorno do IFIX, que é o índice que mede o retorno dos principais fundos imobiliários no Brasil, está próximo de 12% por ano. É claro que se você pegar uma empresa específica que teve muita oscilação nas ações, que em determinado ano pagou um pouco mais de dividendos que o normal, ela pode ter um dividend yield maior do que isso, sim. Mas historicamente, no longo prazo e na média, as ações não tendem a ter um dividend yield tão alto quanto os fundos imobiliários. Ou seja, para a geração de renda, para você gerar uma renda todo mês, poder usufruir dessa renda, usar essa renda como aposentadoria, os fundos imobiliários serão um investimento muito melhor do que as ações. Arthur, você está falando que não vale a pena investir em ações? Não, muito pelo contrário. Eu invisto em ações e recomendo que você invista, mas eu invisto com um objetivo diferente, que é o objetivo de ganhar pela multiplicação da empresa. Ou seja, uma pessoa que já está perto de se aposentar, ela, na minha opinião, deveria focar muito mais nos fundos imobiliários, por conta dessa renda, do que em ações. Ela poderia ter um retorno menor no longo prazo, comparando os fundos imobiliários com as ações? Sim, mas este retorno seria mensal e ela teria um fluxo de renda muito maior para poder usufruir desse dinheiro da forma que ela bem entender. Ao contrário das ações, onde o ganho principal se dá pela valorização das empresas e não pelo pagamento de dividendos. Então, no caso das ações, compensa se você for uma pessoa mais jovem. Você tem lá 20, 25, 30 anos e pensa em gerar renda lá na sua aposentadoria, as ações serão excelentes. Mas nada impede que na sua estratégia você tenha os fundos imobiliários, principalmente porque aqui no Brasil, como eu falei, o brasileiro foca muito em renda. E aí a pessoa acaba investindo em ações, ela vai ter menos renda do que nos fundos imobiliários, ela vai ter uma oscilação 3 vezes maior, muitos ficam desesperados, vendem na baixa, perdem dinheiro, sendo que poderiam utilizar um investimento mais seguro, que não tende a render tanto quanto as ações no longo prazo, mas que gera uma renda maior com muito mais segurança. Ou seja, tem as duas coisas, fundos imobiliários e ações. Mas se o seu foco é renda, se você está mais perto de se aposentar, ou mesmo que sendo novo, você vai investir um valor para ter uma renda mensal e viver dessa renda e utilizar essa renda para algum objetivo específico, foque nos fundos imobiliários. Vai valer muito mais a pena. Se você quer aprender mais sobre investimentos, eu vou deixar no link da descrição o evento 100% online e gratuito que eu vou fazer nos próximos dias para te ajudar a investir. Depois do evento, eu abro as inscrições para a Mentoria 5P, que é meu grupo de mentoria individual, onde você tem tanto o meu curso para aprender na prática, como escolher os melhores investimentos e alcançar sua liberdade financeira através deles, gerando renda mensal e multiplicando seu patrimônio também, mas também tem o meu acompanhamento para tirar dúvidas comigo individualmente pelo WhatsApp. Você já deve imaginar que as vagas são limitadas por conta deste acompanhamento. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e me siga lá no Instagram, @prontoprainvestir. Um grande abraço, fica com Deus!